Nós vamos dar sequência aqui aos estudos do livro Missionários da Luz, na última etapa aqui do capítulo sobre os passes. Então nós vimos nas vezes anteriores o atendimento realizado a uma pessoa que estava com a área cardíaca envolvida, outro com o fígado com problemas e o atendimento a uma senhora que estava grávida. E hoje aqui o André Luiz se desloca com o Anacleto e passou a atender um cavalheiro cujos problemas estava deslocado para os rins. Só que André Luiz não dá muita explicação sobre esse atendimento, né? Ele só diz que a matéria mental fulminante, ela que cercava, estava envolvendo, né, os órgãos do rim. Então o Anacleto aplicou-lhe passes longitudinais com muito carinho. E finda esta operação, o André Luiz vem dizer, o Anacleto diz para André Luiz: um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. Então a gente nota que esses 4 atendimentos que o André Luiz coloca para nós aqui, prejudicando, né, radicalmente as pessoas, a fonte de desequilíbrio era uma só, né, que era realmente as atitudes mentais das pessoas. E quando ele coloca para nós aqui, um dia que nós compreenderemos a importância do pensamento, né, a gente vem explicar André Luiz com o mesmo André Luiz. Porque no livro Ação e Reação, ele coloca uma matéria sobre o pensamento que vem dizer para nós assim: aqui o amigo espiritual que passa, né, os conceitos espirituais é o benfeitor Silas. Então ele diz assim, olha: imaginemos o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a velocidade da luz. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível do nosso desejo e de nossa atenção. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. E quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam, engrossando dessa forma as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente, convertendo-nos a alma num mundo fechado, em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos, acrescidos pelas sugestões daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, nos impõem reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário os sentidos sutis. Então é um assunto assim, sabe, relativamente muito interessante, mas muito importante para nós, porque todas as causas da nossa infelicidade está justamente nesse elemento base chamado pensamento. Emmanuel nos diz: pensar é criar. E o mesmo André Luiz, né, nesse livro Ação e Reação, ele vem dizer para nós que o bem é a expansão da luz e que o mal é a condensação de sombras. O bem é luz que liberta e o mal é treva que aprisiona.
No outro livro, André Luiz vem dizer para nós, nos domínios da mediunidade, lá ele nos diz que pensamento, ele tem peso, cor e densidade própria. E todos os nossos pensamentos, nós, pela necessidade, na trajetória da nossa evolução, né, na necessidade de comunicação, nós então desenvolvemos o pensamento contínuo. E pensar continuadamente é gerar energias constantemente. E nós então conquistamos o chamado campo mental, ou que se diz aura. Então a densidade da nossa aura, a cor da nossa aura e o peso da nossa aura vai estar de acordo com a natureza dos nossos pensamentos, né? Tanto é que nós já podemos definir de imediato. Pensamentos negativos, com certeza, vão ser mais escuros, mais densos e pesados. Pensamentos elevados vai ter uma natureza sutil e da sua luminosidade, né? Então é assim que a gente nota, né, uma coisa assim, uma comparação, uma pessoa dominada intensamente por uma tristeza, por uma mágoa, por uma depressão. A pessoa dá a impressão que ela está carregando uma tonelada nas costas. E se nós formos ver, está mesmo, né? Porque com certeza o seu campo mental está muito carregado, está muito denso realmente, né? Pelas influências da natureza dos próprios pensamentos das pessoas, né? Nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. Liberta-nos quando se enraizam no bem, que sintetiza as leis divinas, e encarcera-nos quando se firma no mal. Então, a escolha é nossa, né? Mas necessita do nosso entendimento, da clareza, da nossa compreensão, no sentido de compreender essa lição, né? Que todos os problemas que estão à nossa volta, a natureza está na intimidade dos nossos próprios pensamentos, né? Assim dizem, né, os nutricionistas, né, que o nosso corpo é aquilo que a gente come. E os psicólogos dizem que nós somos aquilo que nós pensamos. E Emmanuel ainda vem engrossar esse pensamento, dizendo para nós lá no livro Pensamento e Vida, cada espírito mais ou menos se transforma naquilo que imagina, naquilo que ele pensa, naquilo que nós pensamos. Então a gente sabe que uma transformação radical nossa, isso é impossível. Mas é necessário a gente compreender essa necessidade e estar trabalhando, né, naquilo que Jesus, na mensagem de Jesus, no vigiai e orai. Porque a vigilância é reconhecer, né, o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos criando. Pensamento é criação, né? E Emmanuel ainda traz outra consideração. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Então é um assunto, né, que nós precisamos realmente estudar, meditar e estarmos trabalhando para que a gente possa estar estimulando sempre, cada vez mais, os pensamentos elevados na nossa condição. E estar trabalhando sinceramente e afincadamente para que a gente não fique alimentando e engrossando essa fieira, né, dos pensamentos negativos na nossa condição, que aí está, né, como que se diz, o cerne de muitas coisas, de muitos males da própria humanidade.
E André Luiz, seguindo aqui na sua lição, depois do atendimento a esse nosso irmão que estava com os rins com problemas, chega um colaborador espiritual ali da casa, e o Anacleto, que era o coordenador dessa tarefa, ele diz assim: estimaria receber uma orientação num caso de 10ª vez. Trata-se do nosso irmão conhecido que apresenta graves perturbações no baço. André Luiz, dizendo aqui, extremamente surpreendido com aquela situação, ele não sabia o que era esse negócio de 10ª vez, então passou a saber. E o André Luiz então disse que à frente deles estava um cavalheiro idoso, né, que na sua observação ele estava com a área do fígado e do baço totalmente comprometida. E o Anacleto diz: lastimável. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após a 10ª vez de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. Então, era uma pessoa que vinha para o centro espírita e todas as vezes ele era atendido pela espiritualidade. Mas o Anacleto diz aqui para André Luiz, olha, fala para o companheiro espiritual ali, olha, poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Era uma criatura então que vinha no centro espírita, mas não se dava conta que precisava também fazer a sua parte. Então ele recebia sempre os atendimentos ali de socorro para as suas necessidades, mas o Anacleto diz aqui, né, que esta pessoa era portadora de um temperamento menos simpático e também extremamente caprichoso. E ele estimava as rixas e contendas frequentes, né, as discussões apaixonadas, e também nunca conseguia reter dentro de si o problema de se encolerizar com as pessoas. Então, é aquele assunto. Ele se desequilibrava, provocava desequilíbrio nos outros, e as outras pessoas, então, começavam o quê? A alimentar pensamentos negativos contra ele mesmo. E ele agasalhava tudo aquilo, né? E o Anacleto diz aqui: o infeliz não nos ouve, que por reiteradas vezes na espiritualidade convidava aquela pessoa à transformação, né, à necessidade de se educar, mas diferente daquelas outras pessoas que nós vimos, era uma pessoa extremamente renitente aos ensinamentos, né, que recebia na casa espírita, né? Então é aquele negócio, nós temos que nos conscientizarmos, né? Que a espiritualidade não está realmente para queimar vela com defunto, porque não adianta. Então nós vemos aqui a pessoa que vem para a casa espírita para receber o tratamento. André Luiz nos fala em todas as casas de orações, nós vamos ter o atendimento da espiritualidade superior, desde que nós estejamos, né, com a afinidade da nossa própria intimidade com esse trabalho. E vai depender muito também daquilo que nós estamos fazendo, né? Porque buscar realmente só o tratamento não vale. O que vale realmente é a nossa iluminação da nossa própria condição. Isso é que vai mostrar realmente, né? E o André Luiz, ele vem dizer aqui para nós, finalizando quase esse capítulo, que depois de partir os laços carnais, ele soube compreender com clareza
a intensidade da função da dor no campo da justiça edificante. Então, toda enfermidade é como um recurso divino que vem para nos auxiliar sempre. É aquele negócio, nós não podemos compreender por nós mesmos, então com certeza a dor haverá de conduzir-nos, né, à necessária transformação. Porque segundo mesmo André Luiz, depois de Deus, a única força capaz de transformar a todos nós é a chamada dor. É um agente transformador. É aí que nós paramos para pensar realmente, nos voltarmos para Deus, buscar os nossos recursos íntimos, né? Cobrir as nossas necessidades, nossos recursos íntimos, para poder, né, realmente estabelecer um novo ritmo na nossa própria vida, né? Emmanuel, ele vem dizer para nós, numa lição chamada A Cura Própria, dizendo que nós podemos tomar os remédios humanos para combater essa ou aquela enfermidade. Mas ele vem dizer para todos nós, mas pense também na parte da educação dos teus pensamentos. Porque muitas vezes não adianta combater, né, o problema da pressão alta, tomar o medicamento para a pressão alta, para o diabetes, né, para qualquer outro tipo de problemas que nós temos, né, de desequilíbrio íntimo, porque toda enfermidade ela vai estar ligada com o desequilíbrio enraizado na nossa própria condição. E é aí que sustenta realmente a necessidade da gente estar voltando para o nosso interior. Porque, como Emmanuel diz, os remédios, eles ajudam. Mas às vezes nós passamos uma vida inteira tomando um medicamento e não se dá de conta disso. Então o medicamento ele não ajuda, ele ajuda a nos mantermos o equilíbrio aqui na Terra, né? Mas ele não vai combater realmente a causa e trazer a cura realmente, né? Eu tinha o caso do meu pai, que ele tinha problema de pressão alta. E ele tomou esse medicamento por muito tempo. Aí uma certa feita nós levamos ele ao médico e o médico disse: "Ô Neymar, eu vou tirar o remédio da pressão, porque o senhor não está precisando tomar mais esse medicamento." Mas com certeza foi a sua natureza espiritual que se transformou. Isso era visível no seu próprio comportamento, né? Então, meus irmãos, é o assunto, né, que André Luiz vem trazer para nós aqui. Ele se despede do Anacleto e o Anacleto diz para que ele pudesse voltar, sempre que seria muito bem-vindo aos concursos que aqueles irmãos da espiritualidade estabeleciam nesta casa de oração. Semana que vem, então, fique com a nossa irmã Leonor.